Fala aí, galerinha. Fala aí, meus lindos. Tudo bem? Partiu? Vamos lá. Galera, professor Ítalo. Meu nome é Ítalo Marinho, professor de matemática. Professor de matemática. Sem mais delongas, vamos começar. Ok? Todo mundo ok? Todo mundo comigo? Serei o máximo detalhado possível, o máximo detalhista possível. Tudo bem? Então, 3, 2, 1, vem comigo. Opa! Elementos fundamentais. Legal. Vamos começar falando sobre esses elementos fundamentais. Então, venha comigo. Galera, prova de oficialato. O que cai isso aqui pra gente? Vamos lá. Toda e qualquer forma geométrica fundamental forma geométrica fundamental, estou querendo dizer formas geométricas comuns, formas geométricas simples. E mesmo as complexas são delineadas por essencialmente três elementos fundamentais. Três, professor? Isso. Tipo água, fogo? Não, não é isso não. Três elementos fundamentais são eles: o ponto, a reta e o plano. Tudo bem? Ok. O que vem a ser um ponto? Galera, ponto é aquilo que está associado à ausência de dimensão. Então, dimensão zero. A gente diz que um ponto é, então, uma forma adimensional. Ok? E a definição, professor, de ponto: não existe definição para os entes fundamentais. Eles existem porque existem. E eu sei que você não está satisfeito com essa resposta, mas é assim mesmo, tá bom? Muito bem. E a reta? A reta infinita para os dois lados vem a ser uma figura de dimensão 1. Dimensão 1. Portanto, unidimensional. Ok? E o plano? O plano, gente. Quero que você tente visualizar isso aqui, tá bom? Vê se você consegue. Muito bem. Esta figurinha que a gente marcou aí é o que nós chamamos de plano, ou pelo menos uma parte dele, e tem dimensão 2. Portanto, se trata de uma figura tridimensional. Ok? Então, alguns exemplos. Vou desenhar um sólido aqui. Vou desenhar um sólido. Vamos lá. Pá. 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 Aí aqui uma retinha.
Aqui outra retinha. Pau, pau. Tá aí o nosso cubinho, tudo bem? Nós temos aí um cubo, deixa eu desenhar um pequeno chão aqui para ele poder ficar apoiado e pronto, tá aí. Muito bem, deslizei aqui sem querer. Bom, você consegue ver pontos, retas e planos nesse cubo? Consegue sim ou não? Você consegue olhar para ele agora e ver... Vamos ver um deles primeiro, só um. O ponto. Você consegue ver um ponto aí? Eu consigo. Eu consigo, inclusive, ver 8 pontos. Ok? Você vê 8 pontos? Vou te mostrar os pontos. Isso aqui é um ponto. Isso aqui é outro ponto. Isso aqui é um ponto. É um ponto. Você vê, existe uma representação bem clara e intuitiva do que vem a ser esse tal deste ponto, tá certo? Assim como também existe uma representação bem clara e intuitiva do que vem a ser uma reta. Aqui, ó, reta, reta, tem reta aqui, tem reta aqui, tem uma reta aqui também, outra reta aqui. Então tem um monte de retas só nesta figura, certo? E tem uma lá atrás também. Muito bem. Então todas essas figurinhas azuis aí seriam retas e você também tem representações de planos, certo? Isso aqui seria um plano. Isso aqui seria um plano. Isso aqui também. Então essas figurinhas são planos, ok? Então nós vemos aí um exemplo, bem claro, do que seriam um ponto, uma reta e um plano, tá? Intuitivamente, ok? Vamos comigo? Passou? Excelente. Então, como é que um ponto e uma reta podem se comportar? Bom, existem duas situações. Mas, na verdade, antes de eu falar disso, deixa eu só comentar aqui. Retas e planos são considerados... Olha só o que eu vou escrever. Conjuntos. Conjuntos de quê? Conjuntos de pontos. Exatamente os mesmos conjuntos que você está acostumado a aprender em álgebra. Nosso módulo de matemática 1 contempla como primeira aula teoria de conjuntos, e nestas aulas você vai conseguir entender melhor a álgebra dos conjuntos. E aqui eu mostrei para vocês agora 2 exemplos de conjuntos. A reta e o plano são exemplos de conjuntos. Tudo bem? Então volta para cá. 3, 2, 1. Retas e planos são considerados conjuntos de pontos. Muito bem. Portanto, existem 2 posições relativas entre ponto e reta. Quais são essas 2 posições relativas? Bom, tá aqui a reta. E aí eu vou pegar um ponto, que eu vou botar de verde, e eu vou pegar esse ponto e colocar ele aqui. Esse aqui vai ser o ponto A, tudo bem? E eu vou pegar um ponto B e vou colocar ele aqui. Esse aqui vai ser o ponto B. E esta reta vermelha eu vou chamar de R. Inclusive, segue aqui uma breve sessão de nomenclatura. Acompanha comigo aqui. Pontos são identificados por letras maiúsculas, em geral. Retas
são identificadas por letras minúsculas, em geral, e planos são identificadas por letras gregas minúsculas, ok? Então, pontos, por exemplo, A, B, C, etc. Letras minúsculas nas retas, R, S, T, etc. E planos, pode ser π, pode ser alfa, pode ser beta e etc. Então, tá aqui, novamente, nossa situação. Pontinho B, pontinho A e reta R. O que eu posso dizer sobre esses dois carinhas aí? A primeira coisa que eu posso dizer é que o ponto A pertence a R. Visto que R é um conjunto de pontos, eu posso dizer que A pertence ou não àquela reta. E eu também posso dizer que B não pertence a R. Essas são as duas únicas posições relativas entre ponto e reta. Ou pertence ou não pertence. Tudo bem? Professor, eu entendi não. É assim, ó, você tem uma reta. Tá aqui a reta. E aí eu pego um ponto sobre ela. Pá, pegou. Ele está sobre a reta, professor? Tá. Então pertence à reta. Isso. E se fosse fora, assim, não pertence não? Não, não pertence. E eu posso falar contido? Não pode, porque elemento e conjunto são relacionados pelas relações de pertinência. Tudo bem? Relações de pertinência. Ok? Tranquilo? Ótimo. Então vamos continuar. 3, 2, 1, volta para cá. Muda de slide. Excelente. Posições relativas entre reta e reta. Começando sobre o paralelismo. Pequena pausa aqui. Rapidinho, só para eu te dar uma instrução. Pequena instrução. Eu quero que você haja com essas videoaulas como se você estivesse em sala de aula. Então eu quero que você pegue um caderno, faça suas anotações e conforme eu for fazendo o conteúdo, conforme eu for prosseguindo, eu quero que você anote, realize resumos, grife, coloque cores, envolva aquilo que você considera importante e envolva aquilo que eu considero importante, que eu vou sempre falar aqui para você. Então, você tem que agir como se você estivesse numa sala de aula, tudo bem? Porque não deixa de ser uma sala de aula, só que no conforto da sua casa, tá? Então vem comigo, agora sim, volta pra cá. Posições relativas entre reta e reta. Paralelismo. Galera, é o seguinte. A definição que a seguir faremos somente será válida para a geometria plana. Caso estejamos interessados em geometria espacial, as definições de paralelismo a seguir não são suficientes. O que eu quero dizer com isso? É bem simples. Só vale para geometria plana. Só vale para geometria que está no plano. 2 dimensões. Se tiver 3, não vale mais. Tá? Não pode. Você não pode definir reta paralela no espaço só do jeito que eu vou explicar aqui agora. Então, essa explicação é só para geometria plana. Ok? Para geometria espacial, a gente precisa aprender uma outra coisa, que é o conceito de reversibilidade das retas. Tá? Então, por enquanto, a gente vai meio que deixar isso para lá, ok? Muito bem, vamos comigo. Galera, quando é que duas retas são paralelas? Bom, no plano, duas retas serão ditas
paralelas quando não se intersectarem. Essa é a definição clássica de retas paralelas, que no plano é verdadeira, tá? E como é que a gente escreve? A gente escreve assim. Então tem aqui uma reta, tá. Tem aqui outra, tá. Vou chamar essa reta aqui de R, vou chamar essa reta aqui de S. E aí a primeira coisa que eu quero que você aprenda é a notação. A gente escreve assim, ó, R é paralelo a S. R é paralela a S. Notação muito utilizada nas provas oficiais. Ok? Então, R paralela a S, R é paralela a S. Uma outra coisa importante é que R interseção S é vazia, porque não há intersecção. Ok? Simples assim. Próximo slide. Excelente. Concorrência. Quando é que duas retas são concorrentes? Bom, duas retas serão ditas concorrentes quando tiverem apenas um ponto em comum. Então, duas retas serão ditas concorrentes quando tiverem apenas um ponto em comum. Então, exemplos de retas concorrentes. Pá, pá. Aqui está a reta R, aqui está a reta S. Esse R saiu horrível. Reta R, opa, não estou sabendo desenhar um R, meu Deus. Opa, melhorou. E está aqui um ponto P na interseção entre essas retas. Escreve-se então que R é concorrente barra transversal, a mesma coisa, a S. E a gente diz que R interseção S é igual a P. Ok? Tudo bem? Ótimo. Existe uma condição importante sobre concorrência, que é o perpendicularismo. Que é o seguinte. Duas retas concorrentes serão ditas perpendiculares caso formem um... E aí vem uma palavrinha nova pra gente. Um ângulo de 90 graus. Adivinha o que eu vou fazer agora? Passar um tempo explicando para você o que vem a ser um ângulo. Tá? Então presta bastante atenção. Vem comigo. Aqui farei um breve salto para a gente falar sobre ângulos. Então venha comigo. Olha só. A reta, ela possui algumas partes importantes. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso no slide da própria reta. Eu acho que dá. Deixa eu ver. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Partes da reta. Tem algumas, tá? Algumas partes muito importantes. Deixa eu comentar algumas com você. Galera, reta é infinita, tá? Reta é uma figura infinita. Ela é infinita tanto para um lado quanto para o outro. Não acaba. Então, se eu digo para você que essa caneta aqui agora é uma reta, se eu colocar minha mão na frente, atravessou. Porque ela é infinita, então ela vai acabar e vai furar minha mão, tudo bem? Então, como toda reta é infinita, não dá para medir, né? Você tem como medir uma reta, mas
A partir do momento que você insere um ponto em cima dessa reta, você acabou de formar o que nós chamamos de duas semirretas. Semi significa metade, então é a metade da reta. Ficou um pedaço, ficou outro. Então, cada pedacinho desse aqui nós chamamos de uma semirreta, ok? Outro pedaço importante. Se a reta é infinita, você pegar dois pontos, um distinto do outro, esse pedacinho da reta que ficou entre os dois, esse pedaço aqui, nós chamamos de um segmento de reta. Ok? Então, semirreta, metade da reta. Segmento de reta é um pedacinho dela finito em comprimento, porém infinito pela quantidade de pontos, tá? Continuam tendo infinitos pontos. Tudo bem? Tranquilo? Excelente. Ok. E por que eu estou falando disso? Talvez eu defina ângulo aqui, vai. Acho que não tem problema, não. Vamos lá. Ângulo é a figura formada pela união de duas semirretas de mesma origem. Então, tá vendo aqui, ó? Essa figura? Imagina que isso aqui seja infinito, isso aqui também. Nem precisa, tá? Mas esta figura não é só a abertura, não, tá? Esta figura nós chamamos de um ângulo, ok? Esta partezinha aqui que eu vou chamar de A é o que nós chamamos de vértice. É o vértice do ângulo, que é da onde partem as semirretas. E aí deixa eu colocar aqui algumas notações para o ângulo. Então vamos lá. Primeiro, é importante você saber que às vezes o ângulo ele já vai vir com um nome, tá? Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de alfa. Então essa é uma forma de você escrever o ângulo. Então você pode chamar isso aqui de ângulo alfa. Você pode chamar de ângulo CAB, com esse símbolo aqui do lado que significa ângulo. Como é que você lê? Você lê assim, ó. Deixa eu colocar aqui cor para você ir seguindo, ó. Começa pelo primeiro ponto, liga até o que está no meio e depois liga até o segundo. Viu? CAB. Então formou-se o ângulo CAB. Outra forma de você escrever o ângulo, você poderia usar a mesma notação de cima, só que com um chapéu em cima, com um acento circunflexo em cima. É a mesma lógica, só que com uma notação diferente. Outra forma, você também tem essa aqui. Escreve o A e um chapéu em cima. Isso é um pouquinho mais problemático. Por que é um pouquinho mais problemático? Porque traz ambiguidade. Você vai ver que se o ângulo for adjacente ou consecutivos, enfim, pode acontecer má interpretação. Tá? Tudo bem? Volta. Então essas são as notações mais usuais para ângulos. Ok? E muito bem, excelente. Até aí, tudo tranquilo?